permitir nós estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Está aí participando deste momento de meditação na palavra do Senhor, que é um culto. Você que está aí em seu lar, creio que com reverência, prestando atenção, que o Senhor abençoe você, a sua família. É momento de intercessão, momento que o Senhor nós meditarmos junto com a nossa família. No Antigo Testamento, nós vemos que os ensinamentos era passado de pai para filho. Então era o pai era o sacerdote na época. E hoje também os pais são os sacerdotes. Então você que é pai, você é o sacerdote. E talvez você fale assim, mas eu sou mulher e o meu esposo ainda não está na presença do Senhor. Você vai fazer o papel do sacerdote. É aquela coluna que intercede, que sustenta. É aquela que vai unir a família e buscar a presença de Deus. Então é nós unidos, juntos. Unidos de que maneira? Na presença do Espírito Santo. Mesmo que nós não estejamos juntos, debaixo do mesmo teto, mas o Espírito Santo está também aí com você neste momento. Você pode crer, pode confiar que o Senhor Jesus, quando nós nos reunimos com um propósito de adoração, o Senhor recebe, porque Ele sonda o nosso coração. Como está o seu coração neste momento? Como está? Como você se encontra? Quero que você medite e pense no que está acontecendo em sua volta, mas creia que o Senhor Jesus, Ele está pronto a te ajudar. De que maneira? Quando eu e você buscamos a presença do Pai, nós não estamos só. Ele se revela para que em meio às lutas, em meio às dificuldades, Ele está conosco. Você não está só, nós não estamos só. Então você pode crer num Deus vivo, um Deus verdadeiro, que embora nós passamos na luta, nas dificuldades, Ele está conosco. Amém? Desde já agradeço a minha oportunidade. Já vou estar passando a palavra para o pastor que vai estar trazendo o recado do Senhor nesta noite aos nossos corações. E no final ele vai estar orando, intercedendo pelos pedidos de oração. Pastor Fábio. Amém. Glória a Deus. Pode pegar a minha ali. Que bênção, né, irmãos? Bom estarmos juntos aqui, mais uma vez, para glorificarmos ao nome do Senhor. Deus é que tem que ser sempre glorificado em tudo que nós fazemos, né? Eu quero meditar na palavra do Senhor com os irmãos. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, né? Onde nós conhecemos um pouco mais da grandeza de Deus. Claro que cada um de nós temos tido experiências com o Senhor, experiências pessoais, porém a palavra de Deus, ela sempre nos alimenta, porque verdadeiramente a palavra de Deus é comida e bebida para a nossa alma. Então se alimente nesta noite, creia que o Senhor vai falar com você, creia que o Senhor vai manifestar a glória dele aí no seu lar. É importante você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí no conforto do seu lar, chame aí a sua família para participar, para ouvir a palavra. Seu marido, seu filho, filha, sua mamãe, o papai, né? Vamos juntos fazer de cada lar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, como nós sempre temos dito, sou eu e você. Você é morada do Espírito Santo, você é templo de Deus, tá? Então, seja um instrumento de Deus aí no seu lar, né? Convidando a sua família a participar. Você que tem aí a sua TV, né? Transmite, abre o Facebook lá na TV para ficar grandão para toda a família, né? E programe ali para você assistir a live com a sua família, que vai ser uma bênção para o seu lar, vai ser uma bênção para a sua família. Quando nós estávamos fazendo lá em casa, eu coloquei na tela para ver como ficava, fica ótimo.
né? Dá para toda a família assistir, fica uma bênção. Quero ler com vocês o capítulo 53 do profeta Isaías. Quero que a igreja acompanhe comigo o capítulo 43 do profeta Isaías, por gentileza. Louvado seja Deus. Melhor dizendo, 53. É isso mesmo. Da última vez, na terça-feira, eu li o Salmo 3 e falei 103. Né? Depois o presbítero foi lá e colocou lá para os irmãos corrigirem. E agora nós vamos ler o capítulo 53 do profeta Isaías. Amém? Diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade, fez cair sobre ele, corrigindo a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Amém? Glórias a Deus. Esse texto do profeta Isaías é um texto muito importante para a igreja do nosso tempo atual. Porque o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico pelo fato
de ser o profeta mais usado, ou recebeu também as maiores revelações sobre a vinda do Messias e profetizou sobre isso. Então é importante nós sabermos que o profeta Isaías, ele viveu mais de 750 anos antes de Cristo. Entenda isso. E ele recebeu revelações maravilhosas sobre a vinda. Neste capítulo 53, ele narra uma trajetória muito importante do Novo Testamento, que é a trajetória onde o nosso Senhor Jesus estava sendo levado para o madeiro, para ser crucificado por nós ali na cruz, no Calvário. Então, o profeta, ele inicia a sua mensagem fazendo um questionamento. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja bem, irmãos, até hoje está ecoando, porque mesmo nos tempos atuais, com tantas profecias já cumpridas, com tantos sinais e fatos que estão acontecendo nos nossos dias de hoje, e mesmo assim, as pessoas, numa total maioria, ainda não dão crédito à nossa pregação. O profeta Isaías, ele tinha dificuldades também na sua época. Muitas profecias eram rejeitadas. Muitos não criam no que era pregado pelos profetas também naquela época. Enfim, desde os primórdios, desde os princípios, desde o início, que o povo vem rejeitando a palavra de Deus. Isso é um problema muito grave. Agora, nós estamos vivendo dias em que grandes sinais têm acontecido na terra, profecia se cumprindo, né? A Bíblia fala no capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que nós ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras. E nós temos ouvido. Terremotos em vários lugares. Também tem se cumprido. Fome, peste e muitas outras situações que são narradas na Bíblia têm acontecido. E agora nós estamos aí diante de uma situação de mais um cumprimento das Escrituras Sagradas, não chamada pelas Escrituras Sagradas de Covid-19 ou de coronavírus, ou de qualquer outra doença, como muitas já surgiram, né? Mas de peste. Essas doenças, elas são consequências do pecado da humanidade. E Deus, ele tem manifestado a oportunidade para o ser humano de perceber que a palavra de Deus está se cumprindo, para que o ser humano se arrependa, para que haja arrependimento no coração do homem. Você que está agora ao vivo comigo, ouvindo esta palavra, compartilhe ela, porque o propósito de Deus é alcançar todos os homens. A salvação não é para um grupo seleto de pessoas, é para todos os homens, para todos aqueles que nele creem. Alguém pode dizer, mas eu creio em Jesus, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu sei que Ele é o Salvador, mas procura conhecer as Escrituras, procura dar crédito à nossa pregação, a pregação do Evangelho, não algumas pregações que têm sido pregadas por aí, onde não se fala, não se trata do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é fácil perceber. É fácil perceber quando um ministro prega o verdadeiro Evangelho e quando um falso ministro prega um falso Evangelho. É fácil perceber, meu querido, minha querida, é fácil. Porque o foco do Evangelho é a salvação da humanidade. O foco é levar o homem ao arrependimento dos seus pecados. É conduzir o homem, através das Escrituras Sagradas, à presença de Deus.
O Evangelho não tem outro foco, a não ser esse é o principal foco. Né? Se nós continuarmos entendendo que nós só vamos buscar a Deus quando estivermos precisando de Deus ou precisando de algo de Deus para nossas vidas, nós vamos nos frustrar. Porque ainda que você consiga muitas coisas materiais nesta vida, salvação e muito comprometimento com Deus e com seu reino. Antes nós olharmos aqui a forma em que Isaías narra o momento em que Jesus, o nosso Senhor, foi conduzido ao Gólgota. Porque às vezes as pessoas costumam dizer que Jesus não tinha parecer, nem formosura. Costumam dizer que esse texto está dizendo que Jesus não tinha boa aparência. Costumam dizer que Jesus não era belo, não tinha beleza aqui. Porém, o que o profeta está narrando aqui é as características físicas do Senhor Jesus. O profeta está narrando aqui o momento em que ele estava sendo conduzido ao Gólgota para ser crucificado. Entenda isso. Olha só. O renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Aí diz, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso não está se tratando, né, da aparência física do Senhor, e sim do momento, da sua aparência física, no momento em que ele já tinha sido chicoteado, esbofeteado, suas vestes rasgadas, coroa de espinhos na sua cabeça, carregando um madeiro pesado nos ombros. Então foi narrado, a revelação do profeta Isaías aqui, é narrando aquele momento em que ele estava sendo conduzido ao Gólgota. Isso não quer dizer que Jesus era feio ou não tinha beleza, não. Aí as pessoas costumam até dizer, Jesus não é bonito como um quadro pintado. A gente não sabe porque, né, nenhum desenhista habilitado e nenhum fotógrafo também renomado para poder colocar no memorial a imagem física do rosto de Jesus. Mas para mim, Jesus, ele era de ser lindo. Jesus é maravilhoso. Agora, entenda isso. O profeta, ele está narrando aqui o momento em que Jesus estava realmente com a aparência totalmente deformada por conta de tanto a noite, de tanto peso que estava carregando, coroa de espinho, enfim, Jesus estava num momento muito difícil da sua trajetória. É como, por exemplo, você às vezes chega do trabalho à noite, cansado, né, e esgotado e fala, nossa, você olha no espelho e já percebe logo que a sua aparência não é aquela, né? Você já não consegue, aí você vai lá, toma um banho, você melhora a sua aparência, penteia o cabelo novamente, passa um perfume. Então, rejeita esse tipo de pregação onde fala que Jesus era feio, que Jesus não tinha aparência nem formosura. O profeta aqui, volto a repetir, estava narrando o momento da crucificação, o momento em que Jesus estava sendo conduzido ao Gólgota para morrer por mim e por você, dando ele, ofereceu-se em sacrifício por mim e por você. Você consegue entender isso? No versículo 3 do profeta Isaías 53, da seguinte forma, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Nesse contexto, sim, a Bíblia está sendo bem clara que Jesus, por muitos, naquele momento, estava sendo desprezado. Pelo menos eu acredito mesmo que esse era, né, o sentimento do Senhor naquele momento. Porque perceba, irmãos,
Os discípulos se recuaram. Todo mundo ficou ali de longe, só observando a situação, o que estava acontecendo com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele era experimentado nos trabalhos. O Senhor Jesus não era nenhum à toa. O Senhor Jesus trabalhava, ele se esforçava, até que ele iniciou o seu ministério e passou a fazer somente a vontade do Pai, no sentido daquilo para o que ele foi enviado. Jesus foi enviado para apregoar o evangelho do reino, anunciar a salvação aos perdidos. Ele foi enviado para realmente trazer o homem de volta para Deus, aproximar o homem novamente de Deus, porque o pecado tinha nos afastado de Deus. Hoje, pelo sangue que Jesus derramou ali na cruz, pelo sangue que ele derramou no Calvário, hoje, todos os que nele creem, todos aqueles que professam a fé genuína no nosso Senhor Jesus, têm livre acesso a Deus. Olha que interessante, você tem livre acesso a Deus, você pode falar com Deus, você pode elevar todo o seu coração, todo o seu sentimento ao Senhor, diretamente a Ele. Você não precisa de mediador humano para se chegar a Deus. A Bíblia é bem clara quando diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É o único, porque Ele é quem morreu por você na cruz, foi Ele quem ressuscitou ao terceiro dia, foi Ele quem se assentou à direita de Deus Pai, e é Ele quem intercede por nós. Ele que está junto ao Pai, Ele que se assentou à direita de Deus, e está intercedendo por você e por mim agora, neste momento. Então, entenda, não existe outro mediador. Eu, pastor Fábio, eu posso fazer uma oração por você. Os pastores, os evangelistas, os presbíteros, enfim, os ministros do Senhor, ele pode orar por você, interceder por você, pode liberar uma palavra de bênção para você, uma palavra de edificação, de fé, mas quem faz a ponte entre você e Deus é Jesus Cristo. Por isso que quando você ora, você sempre tem que orar em nome do Senhor. Tudo que você pedir em nome do Filho, lhe será concedido para que o nome do Pai seja glorificado. Entenda isso, querido. Nós estamos vivendo dias difíceis? Estamos. E ele vai passar, mas virão outros dias difíceis. A nossa geração não é uma geração diferenciada. Outras gerações passaram por momentos de tempestades. Nós não vivemos lá, no tempo de Hitler, né? Eu pelo menos não vivi no tempo da ditadura, né? Onde havia ali uma grande perseguição. Nós estamos vivendo um tempo diferente e com problemas diferentes. Não vivi no tempo da Primeira Guerra Mundial, nem da Segunda Guerra Mundial, mas olha o que aquelas pessoas passaram naqueles tempos. E agora a gente fica todo apavorado por conta de mais uma pandemia ou epidemia, né? Quando a epidemia quer dizer nacional, nosso país, mas é uma pandemia porque já está em vários países, mas todo mundo que tem acompanhado aí os noticiários está vendo que as coisas estão caminhando para uma melhora. Isso é porque existe um povo de fé, um povo cristão. Não estou atribuindo apenas aos evangélicos, porque nessa luta, meu querido, todos os cristãos estão engajados em lutar esta luta. Estamos como verdadeiros soldados do Senhor Jesus Cristo, né? Irmanados na mesma fé para combater este mal, intercedendo, né? Para que surja aí uma vacina que combata esse vírus. Agora, alguém pode falar, mas a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e é verdade. Agora, isso não nos isenta das consequências do nosso pecado, porque
o pecado da humanidade tem se alastrado de uma forma que tem subido como um cheiro desagradável na narina de Deus. É só ler a história de Sodoma e Gomorra. Qual é a diferença dos dias de hoje? Na época de Sodoma e Gomorra, homens e mulheres se deitavam com animais. Se é que você consegue compreender essas coisas, isso é um absurdo. Era uma coisa a qual a Bíblia narra que o odor daquele povo subia às narinas de Deus. Então era um cheiro desagradável às narinas de Deus. E olha o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí você começa a olhar para as nações, países aonde comemora com choro de alegria quando libera o aborto, países que são totalmente contrários aos princípios cristãos e se intitulam um país cristão, partidos políticos que ficam aí se batendo, se ofendendo, achando que o partido vai resolver o problema do país. O que vai resolver o problema do país é a união de todo o povo. Não é um partido político. É por isso que nós não podemos nem ficar nos envolvendo. O único envolvimento que nós temos que ter com a política é orar por aqueles que estão na cadeira, que estão com o poder da caneta na mão. Nossa função como igreja é orar. Então, Deus, ele tem permitido muitas coisas acontecerem e eu percebo que agora está havendo um diálogo melhor entre padres e pastores, né? Eu não tenho nada contra isso não, viu, meu irmão? Católico também é cristão. Temos doutrinas diferentes? Temos, mas temos que respeitar uns aos outros, porque o nosso alvo, embora tenha as diferenças doutrinárias, as diferenças de crenças, o nosso alvo é o céu. Nenhum padre quer conduzir a igreja ao inferno, todos os padres querem conduzir a igreja ao céu, assim como eu acredito que os pastores querem ensinar a verdade para conduzir a igreja ao céu. Então todo mundo está esquecendo mais essa divisão religiosa e orando. Os católicos orando, rezando, não importa como que pronuncia, se é orar ou rezar, o importante é que você busque a Deus. Busque ao Senhor, porque esse Cristo que o profeta Isaías profetizou aqui, esse Cristo, ele já veio. Esse Cristo, ele já entregou a vida por nós. Esse Cristo, ele vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então, irmãos, quando a Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros cordialmente, não está falando para você amar somente os irmãos da denominação a qual você pertence. Não está falando para você amar somente os cristãos protestantes. Não está falando para você amar, se você é pentecostal, só os pentecostais, se você é tradicional, só os tradicionais. Não está falando para você amar, se você é católico, só amar os católicos. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, ou melhor, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus amou o mundo de tal maneira, meu querido, presta atenção, quando esse amor se manifestou ao homem, não havia essa divisão religiosa. Deus olhou do céu, viu a humanidade na terra e amou essa humanidade de uma maneira tão grande que decidiu resgatar esta humanidade. Decidiu salvar, remir, perdoar os seus pecados. E Deus não denominou que o amor dele era dos evangélicos, ou dos espíritas, ou dos católicos. Deus não olhou para a religião. Então, meu querido, você que professa a fé em Jesus Cristo, que tem como regra de fé e prática
a Bíblia Sagrada, viva isso. Ame a todos. Ame incondicionalmente a todos. Amor, eu costumo dizer isso. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo ou que vá me ouvir depois não concorde. Mas amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. Eu costumo explicar da seguinte forma, que se amor fosse um sentimento, Jesus não mandava nós amarmos os nossos inimigos. Porque como é que vamos sentir amor por quem não gosta da gente? Por quem quer ver o nosso mal? Nós éramos inimigos de Deus, sabia disso? Porque os nossos pecados, o próprio profeta Isaías também profetizou isso, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Nós éramos considerados inimigos de Deus, porque o pecado nos torna inimigos de Deus. Mas o sangue de Jesus que derramou na cruz em nosso lugar, aquele sangue nos purificou a ponto de nos tornar novamente amigos de Deus. Então, se você é um amigo de Deus, você teme a Deus, respeita a Deus, confia em Deus, meu querido, em nome de Jesus, ame o teu próximo, independente da sua fé, do seu credo religioso, independente da sua opção sexual, ame o teu próximo. Ah, mas eu não estou falando aqui de concordar ou não concordar, de entender da mesma forma ou de entender diferente. Eu estou falando do amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor que não faz acepção de pessoas. Por mais que a gente seja ignorante no quesito conhecimento das Escrituras, não dá para deixar de lado o que Deus fez por nós, sem perceber que nós também precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. E uma delas o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Ame os teus irmãos. Se você está com problema com alguém, conserte isso. Se arrependa disso. Porque para nós alcançarmos perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu creio que nesta noite, você que está me ouvindo, e você que vai me ouvir posteriormente, nesta live, você vai entender que esta palavra de Deus para o seu coração é para você dar crédito. Isaías perguntou, quem deu crédito à nossa pregação? E eu pergunto, você dá crédito à nossa pregação? A pregação genuína do Evangelho? O Evangelho que salva o homem dos seus pecados através de um arrependimento verdadeiro? Porque arrependimento é mudança de comportamento. E quando você se arrepende, pede perdão para Deus, você precisa entender que você também precisa perdoar. Mateus capítulo 6. Depois, se quiser ir lá, vai lá, dá uma meditada nesse capítulo. É um capítulo ótimo para se aprender com Jesus. E lá no versículo 14 e versículo 15 diz, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus também não perdoará a nós as nossas ofensas. Grave isso, porque isso é sério, isso é importante. Para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Se eu não perdoar os homens as suas ofensas, Deus também não perdoará a mim as minhas ofensas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe abundantemente. Amém. Aqui eu estou com os pedidos de oração. Quando as pessoas pedem oração, isso não quer dizer que elas não oram. É porque a Bíblia fala para nós intercedermos um pelos outros. E também não é porque a oração do pastor é mais poderosa do que a sua.
porque já me disseram isso, pastor, eu quero que o senhor ore, porque o senhor é mais próximo de Deus do que eu. Negativo. Você tem livre acesso a Deus assim como eu. Ah, mas o senhor é o sacerdote da igreja. A Bíblia fala que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Mas nós podemos sim interceder um pelos outros. E é isso que eu vou fazer por você agora, e você faça por mim, pelo presbítero Rogério que está aqui, a minha esposa, a pastora Silene, a diaconisa Michele, esposa do presbítero. Orem por nós, que nós vamos estar agora intercedendo por você e por sua família. Amém? Deus Santo, em nome de Jesus, eu quero neste momento interceder pela vida do nosso irmão presbítero Rodrigo, que está com febre durante o dia inteiro, Pai. Ele teve febre acima de 37, Pai. Ó Deus, nós sabemos, pela regulamentação da saúde, que até 37 é normal. Passou disso, Senhor, já é febre, e nós estamos preocupados com isso. Até porque, Senhor, nós sabemos que é um dos sintomas da Covid-19. Mas nós, ó Deus querido, estamos aqui orando para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre o teu filho, sobre a sua família, o seu lar. A irmã Nena, que também está fazendo um tratamento, Senhor, de estômago, Senhor, tomando antibióticos para melhorar. Que o Senhor esteja abençoando a tua filha durante esse tratamento. Também a minha nora, ó Deus querido, que está gestante, também está sentindo dores. Toma ela em tuas mãos. Quero orar pela Rayane e sua família, a Caroline e a sua família. Quero interceder pela vida do Josiel e da Miriam, do Márcio e a Sirlene, que também está presente na live conosco em sua casa, pela a família do Isaías. Ó Deus querido, abençoa a vida do teu filho e sua família. A família da Janaína, coloco em tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A família da Cris, quero interceder, Senhor, pela Alzenir e a sua família. A Gracinha e sua família. A Irene com sua família. A irmã Marina, ó Deus, com sua família. Abençoa o seu lar. Abençoa o irmão Valdivino, teu servo. O Mateus, irmão, ó Deus querido, sobrinho do Rogério. Ó Deus, a Michele, a Wilma. Também o outro Mateus, irmão da Michele, o Anderson. Ó Deus, toma em tuas mãos, ó Pai querido, todos os obreiros da tua casa, todos os obreiros da casa do Senhor. Não estou me referindo apenas aos obreiros desta casa, mas todos os obreiros da casa do Senhor, meu Pai. Em toda a terra nós oramos, porque nós temos visto, Pai, muitos obreiros e obreiras nas ruas, orando, entregando cestas básicas, entregando, Senhor, ó Deus, produtos de higiene pessoal, ó Deus querido, irmãos de outros ministérios, de outras denominações, que têm uma visão solidária, Deus, igreja, Senhor, que tem ido, ó Deus, às comunidades carentes e também tem abençoado muitas famílias, Senhor, ONGs e também, Senhor, instituições que têm arrecadado alimentos e repassado para aqueles que mais precisam neste momento tão difícil. Oro, Senhor, por todos os pastores, a irmã Silvana, que perdeu a sua irmã, ó Deus querido, quero orar pelo seu cunhado que está internado, ó Deus, com o contamínio da Covid-19, tenha misericórdia. Quero orar, Senhor, ó Deus, pelo meu amigo Márcio, ó Deus, que perdeu a sua irmã, que partiu, Senhor, ó Deus querido, nós ficamos sabendo através das redes sociais. Quero orar por toda a sua família, toda a família da Cida, Pai, ó Deus, que o Senhor, ó Deus querido, conforte os corações, em nome de Jesus, nós te pedimos. Pai, no demais, eu quero abençoar, ó Deus, as autoridades constituídas no nosso país,
o presidente da República, os governadores, ó Deus, os senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores das cidades, dos municípios, eu os abençoo em nome de Jesus. Coloco em tuas mãos, ó Deus querido, toda a regência deste país, todas as autoridades constituídas neste país, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Metropolitana, todos aqueles que estão em eminência, nós colocamos em tuas mãos, médicos e enfermeiros. Deus, levanta agora as tuas mãos para estes que estão, Senhor, na linha de frente desta batalha, e os guarda suas famílias, abençoa, Senhor, todos os médicos e enfermeiros, todos os profissionais da saúde, Pai, até aqueles que cuidam da limpeza dos setores, porque são heróis, são pessoas que estão, ó Deus querido, combatendo o bom combate. Ajuda-os, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso coração e é a nossa oração que nós a fazemos em o nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Glórias a Deus. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja reunida neste momento conosco e toda a igreja na terra. Amém. Glórias a Deus.